Fala galera, voltando aqui. Já vimos a parte dos pronomes. O pronome realmente é interessante na questão da coesão. Nós trabalhamos os demonstrativos, nós trabalhamos o pronome pessoal. Nem aprofundamos, por exemplo, na questão do pronome relativo, que a gente acaba vendo quando dá uma olhada nas orações subordinadas adjetivas. Agora, a gente vai dar uma pulada para os substantivos. E nós vamos perceber que é comum nós utilizarmos sinônimos para evitar a repetição de algumas palavras. Só que alguns linguistas, inclusive, defendem isso. Na língua portuguesa, nós não temos sinônimos verdadeiros. Aí você vai falar, como não? Casa e lar. Mas por um acaso você diria, hoje eu vou comprar um lar? Não. Então, a verdade, de acordo com esses linguistas, é que existem palavras aproximadas semanticamente, ou seja, dentro do mesmo campo semântico. E aí nós vamos começar a brincar com isso e vamos trazer uma nomenclatura bem interessante que pode cair na tua prova. A nomenclatura é essa daqui, ó, hiperônimo e hipônimo. Caramba! Hiperônimo expressa o termo geral e hipônimo expressa o termo específico. É só você pensar, hiper é o quê? É uma coisa grande. Então, ó, hipermercado não é um mercado grandão? Então, hiperônimo é aquilo que mostra um termo grande, um termo geral, é um termo maior. Agora, quando a gente pensa em hipo não é coisa pequena, então hipônimo expressa um sentido específico, expressa um sentido menor. Vamos dar aqui uma olhada nestas palavras, nestes exemplos. Carro, Corsa, Gol, Fusca, médico, pediatra e cardiologista. Aqui, onde é que está o geral, onde é que está o específico? Fácil, ó. Geral, carro e médico. Específico, Corsa, Gol, Fusca, pediatra e cardiologista. Agora, eu te pergunto, e peixe? É geral ou é específico? Aí, se você respondeu alguma coisa, você se equivocou. Ué, mas não é geral? Não, calma. Ué, mas não é específico? Calma. Depende do contexto. Como assim, Sidney? Depende. Ora, eu não tenho como dizer que um termo é geral ou específico se eu não tenho um outro elemento para comparar a ele. Então, aqui, eu só consigo, por exemplo, dizer que Corsa é específico porque eu estou fazendo isso em comparação a carro, que é o termo geral para Corsa. Por quê? Porque Corsa é um tipo de carro. Eu só consigo dizer que médico é geral porque eu tenho aqui em comparação um pediatra. E pediatra é um tipo de médico, então posso dizer que pediatra é específico e que médico é geral. Mas e o peixe aqui em questão? Ele é geral específico em relação a quem? Não tem como eu definir, então não tem como eu classificar em geral ou específico, em hiperônimo ou em hipônimo, a não ser que tenha alguém para eu colocar aqui. Então vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, sardinha, aí neste momento, em relação à sardinha, o peixe é geral ou é específico? Aí neste momento, o peixe é geral e a sardinha é específica. Agora, e esse peixe? Ele não pode virar específico? Ora, pode. Se eu colocar aqui, por exemplo, frutos do mar. Em relação a frutos do mar agora, o peixe continua sendo geral? Não. Agora o peixe é específico e os frutos do mar aqui, ó, geral. Mas e aquela sardinha ali que é específica? Ela pode virar geral? Pode. Eu tenho tipos de sardinha. Então, vamos lá. Existe uma sardinha chamada sardinha maromba. E eu não estou brincando não, tá? Eu estou falando sério. É a famosa sardinha que você come nos botecos. Aí você vai, pede uma porção de sardinha, vem aquela sardinha bem carnuda, sem espinhas. Aí você fala, nossa, que sardinha boa! O nome dela é sardinha maromba. Inclusive, você pode ir a um peixeiro, a uma peixaria aí perto da sua casa e falar assim, ó, eu quero 2 quilos, 3 quilos de sardinha maromba. Na hora que você mandar uma dessa, o peixeiro vai te olhar assim, vai falar, rapaz, esse daí entende das coisas, hein? Nunca mais ele vai te vender um xererete como se fosse um namorado.
pode ter certeza. Então, aqui agora, ó, a sardinha vai ser geral e a sardinha maromba vai ser o quê? Vai ser específico. E aí eu gostaria que você anotasse uma observação. Uma observação que eu vou ditar, tá? Uma observação que eu vou ditar. Como se a gente estivesse numa sala de aula. Anota aí, pega aí, com calma. Aliás, você já deveria estar aí anotando as coisas, mas vamos lá, coloca aí a observação. Anota assim, ó. Não existe geral ou específico. Ponto. Pode colocar aí o ponto, ó. Então, recapitulando. Não existe geral ou específico. Ponto. Vamos continuar agora, ó. Haverá, sim, vírgula. A partir separado, pelo amor de Deus, ó. A partir de um contexto. Ponto. Dessa forma, vírgula, anota aí, ó. Dessa forma, vírgula, algo pequeno poderá se transformar em algo enorme. E aí eu te pergunto, você por um acaso na sua vida já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Eu posso te mostrar aqui agora, já que a gente tem certa intimidade? Vou mostrar, ó. Vou mostrar aqui, ó. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando diante de um contexto, eu transformo um termo específico num termo geral, tá? Tem também aquele cavalinho que a gente coloca na água que cresce, né? Então, os dois vão servir para esse exemplo, tá? Então, entendemos a pegada? Entendemos que existe um contexto? Aí você vai se perguntar assim, tá, Sidoca, mas isso serve para alguma coisa? Serve. Olha aqui, ó. Imagina que isso que eu vou fazer aqui agora é um texto, tá? Imagina isso, que é um texto. Aí eu vou colocar assim, ó, alimento, legume, batata e banana. Primeira coisa que eu vou te perguntar, este texto aqui, vamos encarar como se fosse um texto, tá? Ele está coeso? Tá. Levando em relação à estrutura, ele está coeso porque é como se os parágrafos estivessem do mesmo tamanho. O que é muito importante. Isso entra na coesão da estrutura do texto. Isso entra na apresentação visual. Os parágrafos do mesmo tamanho, está coeso. Então, agora, ele está coerente com a sequência dos termos apresentados? Não. Por quê? Porque tem alimento e tem legume. Legume é um tipo de alimento? É. Aí na sequência tem batata. Batata é um tipo de legume? É. Mas aí depois na sequência tem banana. Mas banana não é um tipo de batata. Se essa é a sequência. Agora, então se eu fizer assim, ó, tá incoerente. Vamos torná-lo coerente. Aí eu tiro banana e coloco batata de Rocha Miranda. O melhor bairro que tem no Rio de Janeiro. Não, detalhe, gente, ó, eu falo isso daí zoando, né? Mas Rocha Miranda agora tá sensacional, cara. Minha mãe mora em Rocha Miranda, fui lá, tá virando Pombacho Gávea, coisa linda. Vários bares, tem uma ginteria, coisa, porra, nem consegui curtir, né? Que eu fui no negócio da pandemia, eu não ia me enfurnar num bar cheio de gente com o negócio da pandemia, né? Mas eu pretendo voltar lá, quando acabar esse negócio de pandemia. E aí, pô, Rocha Miranda, irmão. Rocha Miranda agora, eu acredito até que a Anitta se arrependeu de ir morar na Barra. Acho que ela está morando na Barra ou no Recreio, não sei. Ela se arrependeu porque agora tem tudo em Rocha Miranda. Tem tudo, não precisa mais de nada. Aí vem aqui comigo, ó. Nesse momento eu te pergunto, esse texto ele partiu do geral para o específico ou do específico para o geral? Ele partiu do geral para o específico. Tá, Sidoca, mas e aí, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na hora da construção de um texto, alguns, pelo contrato de comunicação, eles partem do geral para o específico
e outros partem do específico para o geral. Mas nós estamos pensando exatamente no texto que vai ser útil para você na prova. Então, se porventura você for produzir uma redação, uma discursiva na sua prova, você vai partir do específico para o geral ou do geral para o específico? Do geral para o específico. Mas, Sidoca, como é que seria um texto do específico para o geral? Um texto jornalístico, por exemplo. E aí imagina a seguinte situação, imagina a Maria fazendo um curso num preparatório do Rio de Janeiro, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. E aí, numa sexta-feira à noite, ao sair do preparatório, ao invés de fazer o que ela sempre fez, sair junto com os amigos, ir pelo mesmo caminho para ter ali uma espécie de proteção, ela resolve sair um pouco mais cedo, vai sozinha e por um outro caminho, porque ela estava indo encontrar algumas amigas. E aí é que veio o perigo. Ela com a sua bolsinha toda serelepe, fagueira ali pelo centro do Rio de Janeiro, quando de repente vem um trombadinha e puxa a bolsa de Maria. Maria, no susto, puxa a bolsa de volta. E aí o trombadinha, no desespero também, não esperando a ação de Maria, estava com a faca de pão na mão enferrujada, enfia no abdômen de Maria, gira, puxa e Maria cai no chão estribuchando e morre. Se você cara, agora eu vi mesmo o meu sotaque, cara, eu ia falar, se você se chama, saiu tão chiado, mas tão chiado, que me incomodou. E só me incomodou porque eu já moro há algum tempo no Paraná, porque se eu morasse ainda no Rio de Janeiro, nem iria me incomodar, eu não perceberia. Saiu chiado demais, cara, saiu um Silvio chute. Cara, eu falei, que isso? Parece uma panela de pressão mesmo, né? Então vamos lá, ó. Então, ó, se você se chama Maria e ficou assustada, falando assim, ai meu Deus, Sidoca tá ali anunciando a minha morte, nunca ninguém morreu. Todo mundo que eu usei de exemplo até hoje ainda tá vivo. Todo mundo, hein? Eu dou aula há 18 anos e todo mundo que eu usei nos meus exemplos ainda tá vivo. Nas aulas presenciais eu sempre escolhi uma pessoa diferente. Tá vivo. Então, né? Parece que quebrou aí. Você vai ver muito ainda, tá, Maria? Não se preocupa, não. Aí vamos lá, ó. Um jornalista, num jornal, ainda mais se for um jornal popular, num Meia Hora, que tem lá no Rio de Janeiro, aí não tem como falar sobre outros jornais, porque eu não sei o nome dos outros jornais mais regionais, nas cidades. Aí um Meia Hora ali da vida, ele vai fazer o quê? Ele vai falar do geral primeiro ou do específico? Ora, do específico. Então ele vai falar do fato em si. Então ele vai dizer que uma jovem chamada Maria, de 25 anos, foi morta numa tentativa de assalto após sair de um preparatório no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí, para deixar a notícia assim mais pesada, mais lúgubre, para chamar mais atenção, ele vai colocar assim, ó, deixando para trás marido e 7 filhos. Às vezes é até mentira, mas ele está colocando, caraca, olha só, 7 filhos, a Maria. E aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai falar de algo maior. Eu estou exagerando, né? Ele não vai mentir, gente. Ele vai falar de algo maior. Ele vai falar da violência nos grandes centros urbanos. Agora, e se fosse você? Se você pegasse um tema relacionado à violência, relacionado à segurança pública, você iria começar com um fato específico? Não. Você iria falar de forma geral. Você primeiro iria falar da violência nos grandes centros urbanos para depois falar de fatos específicos. Então, essa questão do hiperônimo, do hipônimo, ela é interessante na construção dos textos e, de vez em quando, cai uma ou outra questão sobre isso numa prova. E é sempre bom a gente ficar ligado, tá? Agora, continuando aqui, ó. Olha quem vai aparecer pra gente. A coesão sequencial. Que é uma sequência de quê? De ideias. Tem a ver com semântica. Então, vamos lá, ó. As conjunções e as preposições, assim como as locuções conjuntivas, que equivalem a uma conjunção, e as locuções prepositivas, que equivalem a uma preposição, estabelecem relações lógicas entre as ideias, ou seja, indicam causa, consequência,
finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Dá uma olhadinha aqui nestes exemplos. Caso precise de mim, telefone. Este caso aqui dá uma ideia de condição, ou seja, só se você precisar é para telefonar. Se não precisar, não telefona. Não encha o meu saco, tá? Agora, continuando aqui. Assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Esse assim como traz uma ideia de quê? De comparação. Aí você começa a perceber que realmente é importante decorar as conjunções, assim como também é importante decorar as preposições. Só que existe uma diferença abissal. Na preposição, o valor semântico nunca está nela. Sempre estará no contexto do qual ela faz parte. Então não tem como definir o valor semântico de uma preposição. Vai depender realmente do contexto. Somente do contexto. Agora, quando a gente pensa em conjunção, o valor semântico da conjunção é mais forte. Claro, algumas alteram sentido a depender do contexto? Sim, mas a maioria tem sempre a mesma função semântica. Então você tem que decorar as conjunções. Agora aqui, ó. Muitas bancas trabalham com relações de causa Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.